Bom dia! Hoje são 13 de outubro de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o quinto vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando alguns trechos do livro de Augusto Cury, com o título O Mestre Inesquecível. Este livro aqui faz parte da coleção Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros e este aqui é o mais recente, o último livro da coleção, o quinto livro, correto? E vou mostrar também, neste quadro, mais uma referência a Rubem Alves, que aqui está, uma biografia de Rubem Alves. E vou também citar mais uma vez o livro de Sigmund Freud. Aqui está, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião, a crença religiosa, a crença em deuses, uma ilusão humana, correto? Então vamos aqui mostrar mais 2 erros do Augusto Cury quando ele analisa os evangelhos aí do Novo Testamento, corretinho? Muito bem. Então vamos aqui analisar isso direito, certinho? Vamos lá. Augusto Cury e Jesus Cristo. Quinto vídeo. Cristo, ou melhor dizendo, Jesus nunca foi o Cristo, o Messias, não é? Como mostrei aí, venho mostrando. E também aí no livro, na lenda de Mateus, sobre o nascimento de Jesus. O próprio Mateus diz ali que Jesus seria o rei dos judeus. E Jesus não foi o rei, coisa alguma, não é isso? Muito bem. Então vamos aqui à página 16 do livro O Mestre Inesquecível, de Augusto Cury. O Augusto Cury escreve o que está aí. Era seu primo, mas tinha crescido separados desde que Maria e José fugiram para o Egito e depois voltaram para a cidade de Nazaré, na Galileia. Mateus, capítulo 2, versículo 14. O Augusto Cury se refere aqui ao João, né, o profeta João, que aguardava aí o nascimento, o surgimento do Messias. E aí foi Jesus, que nunca foi o Messias na verdade. Então, o Augusto Cury diz, era seu primo. Ele está dizendo aqui que o João era primo de Jesus. O João era seu primo, primo de Jesus. Mas tinham crescido separados, desde que Maria e José fugiram para o Egito. O Augusto Cury está dizendo aqui que o João e Jesus cresceram separados, porque Maria e José, pais de Jesus, fugiram para o Egito e levaram o menino, Jesus, não é? E diz o Augusto Cury que quando voltaram do Egito, o casal voltou para a cidade de Nazaré, na Galileia. Nesse trecho aqui, existem 2 erros cometidos pelo Augusto Cury. E por quê? Porque ele não é teólogo, ele não conhece profundamente os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Daí os erros claros dele. 2 erros aqui de Augusto Cury. O primeiro erro, ele diz, Maria e José, pais de Jesus, fugiram para o Egito. Não. O casal, nessa lenda aqui, o casal, na verdade, não fugiu para o Egito. Isso aqui é invenção do Mateus. O casal não fugiu para o Egito levando o menino Jesus para escapar da perseguição do rei Herodes.
Na história, o rei Herodes nunca mandou matar meninos de Belém e de seus arredores de 2 anos para baixo. Nunca. Isso aqui é uma lenda criada pelo Mateus. Já o Lucas diz coisa diferente. Então isso aqui vamos analisar em outro vídeo, porque a matéria aqui é grande. O outro erro de Augusto Cury, ele diz: o casal José e Maria, e juntamente o menino Jesus, voltaram, regressando do Egito, voltaram para a cidade de Nazaré. Outro erro aqui. Eles não voltaram para a cidade de Nazaré, como diz aqui o Augusto Cury. Eles não voltaram por quê? Porque eles nunca tinham morado em Nazaré para voltar para Nazaré. Nunca. Então aqui outro erro. Então é sobre este erro aqui que eu vou esclarecer neste vídeo. E no outro vídeo vou mostrar o outro erro aqui, correto? Não coloco os dois nesse vídeo porque vai ficar aí muito longo, certinho? Então vamos mostrar aqui, de acordo com a lenda sobre o nascimento de Jesus, criada pela pessoa que escreveu o que está em Mateus, como diz aqui o Augusto Cury, vou pegar a mesma lenda a que ele se refere aqui, para dizer que ele erra quando ele diz que o casal voltou para a cidade de Nazaré. Não, o casal não voltou para a cidade de Nazaré, porque o casal nunca havia morado lá, na lenda de Mateus. Certinho? Vamos mostrar isso aqui. Para você ter uma ideia, veja aqui em Mateus e Lucas. Mateus e Lucas são apenas os 2 evangelhos que falam sobre lendas acerca do nascimento de Jesus. E os 2 criaram histórias diferentes, porque não são histórias reais, são lendas. Daí as diferenças. O que Lucas diz sobre o nascimento de Jesus é completamente diferente do que Mateus diz sobre o nascimento de Jesus. Porque, repito, isso é criação da mente deles. Segundo Mateus, o casal José e Maria nunca havia morado em Nazaré. Nunca havia morado em Nazaré. Já Lucas diz que o casal José e Maria moravam em Nazaré. Entendeu? E é o que vou explicar aqui. Muito bem. Augusto Cury, não é? Psiquiatra, psicólogo e administrador de empresas. Ele não é teólogo, correto? Ele não é historiador das escrituras hebraicas e judaicas. Vamos colocar agora aqui, trazer uma comparação rápida com Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu, recebeu educação judaica. Freud era psiquiatra formado em neurologia, psiquiatra, e depois criou aí a psicanálise. É por isso que ele é chamado de pai da psicanálise. Freud foi, sem dúvida alguma, o maior ateu da história. Nesse livro dele, na página 100, ele escreve: a crítica corroeu a força probatória dos documentos religiosos. Ele está dizendo aqui que a crítica, o estudo sério sobre os livros religiosos, e exemplo aqui a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã, que o estudo sério derrubou a força probatória, a força de prova dos documentos religiosos. Os documentos religiosos, diante da crítica séria, honesta, os documentos religiosos caíram ao chão, desabaram. Tudo lenda, bobagens e nada mais. Vou trazer também aqui Rubem Alves. Rubem Alves, diferentemente do Augusto Cury, Rubem Alves era doutor em teologia. Sabia tudo sobre Bíblia, tudo sobre cristianismo. Ele foi um cristão fervoroso, foi pastor
da Igreja Presbiteriana do Brasil, por muitos anos, em Minas Gerais. Fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos da América do Norte. Ele é mestre também em filosofia. Estudou também mestre em psicanálise. Tinha um consultório psicanálise na mesma linha de Freud. E o Rubem Alves foi professor universitário da Unicamp, Universidade de Campinas. Então, um gênio dentro da Bíblia. Pois bem, esse Rubem Alves, ele deixou a crença cristã, abandonou a crença cristã e se arrependeu amargamente de haver acreditado naquelas fantasias. Em seu livro aí, Autobiografia, escrito pelo jornalista Gonçalo Júnior, na página 163, o Rubem Alves diz: onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Viu aí? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Isso aqui quando ele abandonou a crença religiosa, a crença cristã. Abandonou aí o cristianismo. Certinho? E aqui o Rubem Alves, doutor em teologia. Ele sabia muito de teologia, sabia muito de uma coisa que falta aqui ao Augusto Cury. O Augusto Cury, ele vai lendo a Bíblia ao pé da letra e ele não percebe os erros aí que está cometendo. E aqui é um. Então ele diz aqui, veja bem, que o casal José e Maria, juntamente com o menino Jesus, quando voltaram do Egito, diz aqui, veja bem, o Augusto Cury, que voltaram, Maria, José e Jesus voltaram para a cidade de Nazaré, na Galileia, como se o casal tivesse morado lá antes e eles estivessem voltando. Aqui está o grande erro do Augusto Cury, que é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Então vou mostrar aqui Mateus 2, a lenda de Mateus sobre o nascimento de Jesus, do jeito aqui que colocou o Augusto Cury. E vamos mostrar que o casal jamais voltou para Nazaré, porque nunca moraram em Nazaré, na lenda de Mateus. Então vamos aqui, Mateus capítulo 2. E aqui os versículos principais. Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, veja aí, Belém da Judéia, ali o rei Herodes, correto? Tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Aqui, na lenda, o José pegou aqui o menino Jesus e a mãe, Maria, e partiu para o Egito, para fugir daquela perseguição do rei Herodes, correto? Muito bem. Versículo 21. Quando eles estavam lá no Egito, Maria, José e Jesus, aí novamente o José tomou o menino Jesus e Maria, mãe de Jesus, e regressou, veja aqui, voltaram, regressou, veja aqui, e voltaram e regressaram e regressou para a terra de Israel, correto? Nada de Galileia aqui, nada de retorno para Nazaré, nada de voltaram para Nazaré, e sim, regressaram para a terra de Israel, correto? Muito bem. Tendo, porém, ouvido que Arquelau, veja aí, versículo 22, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, veja aí, em lugar de seu pai Herodes, Arquelau, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Então você vê aqui que Maria, José e Jesus estavam no Egito, e que eles voltaram do Egito, regressaram do Egito, para a terra de Israel.
E nada de regressaram para a cidade de Nazaré, aqui terra de Israel. Sim, mas para que parte da terra de Israel José, Maria e Jesus estavam retornando? Para que parte da terra de Israel? A Bíblia é clara. Diz: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, olha aqui, eles estavam voltando, José, Maria e Jesus, na lenda de Mateus, eles estavam voltando não para a cidade de Nazaré, como diz aqui o Augusto Cury, mas para a cidade de Belém, da Judéia, de onde eles haviam saído para o Egito. Viu aí como estão enganando vocês? Muito bem. Então veja, José, Maria e Jesus regressaram para a terra de Israel. E que parte da terra de Israel? Para Belém, de onde eles saíram e onde eles tinham uma casa lá. Então, muito bem. Aí o que aconteceu? Temeu ir para lá. Veja, a finalidade era voltarem para Belém da Judéia, terra de Israel. Só que eles temeram ir para Belém. Eles ficaram com medo de voltar para Belém. O destino deles era Belém. Eles estavam regressando para Belém, terra de Israel. Só desistiram de ir para Belém porque um anjinho apareceu dizendo que o Arquelau, estava em Belém, no lugar do pai dele, o Herodes. E é por isso que eles desistiram de ir para Belém, mas eles estavam voltando para Belém. Entendeu, gente? Viu como estão enganando vocês? Muito bem. Aí, e por divina advertência, prevenido em sonho, o anjinho apareceu em sonho a José, aí eles desistiram de ir para Belém, porque o filho de Herodes estava em Belém. Eles desistiram de ir para Belém e retiraram-se para as regiões da Galileia, que eles não conheciam. E diz o versículo 23 que, eu botei bem grande aqui para chamar sua atenção, e foi habitar, olha aqui, numa cidade chamada Nazaré. Foi habitar, foi morar. Eles não moravam lá antes. Seria aqui eles voltando para a cidade de Nazaré? Não, eles não voltaram para a cidade de Nazaré. Eles foram morar, olha aqui, foi habitar na cidade chamada Nazaré. Entendeu? Eles não moravam em Nazaré antes, eles nem conheciam Nazaré. O objetivo deles, saindo do Egito, era voltar para a Judéia. Só desistiram de voltar para Belém da Judéia porque eles ficaram sabendo no meio do caminho que o filho de Herodes estava lá, reinando em Belém. E aí eles desistiram de ir para Belém. O objetivo deles era voltarem para Belém. Só não o fizeram porque o filho de Herodes estava lá. E eles ficaram com medo da perseguição novamente. E aí foram habitar numa cidade que eles nem conheciam. Viu aí? Como Mateus diz que o casal nunca havia morado em Nazaré, pela primeira vez é que eles estão indo aqui para Nazaré. E não como diz o Augusto Cury, que eles voltaram do Egito para Nazaré. Não. A gente só volta para uma cidade quando conhece a cidade. Quando você não conhece a cidade, você vai morar na cidade. Quando você conhece, você volta para a cidade. É diferente. Viu aí como estão enganando vocês? Então aqui eu fiz o quadro de acordo com o próprio relato lendário de Mateus, que está aqui.
Aqui está a verdade que os cristãos deturpam porque não seguram sua crença religiosa. Como diz Freud, a crítica, o estudo sério da Bíblia, corroeu, comeu os documentos religiosos. E aqui está o exemplo. Então veja, José e Maria moravam em Belém, numa casa. O relato de Mateus diz isso em outros versículos. Então eles moravam em Belém da Judeia. Eles não conheciam, José e Maria não conheciam a cidade de Nazaré. Não tinham a menor ideia do que era a cidade de Nazaré. E aí eles saíram para o Egito, fugindo da perseguição do rei Herodes, na lenda, não é? Foram para o Egito. Aí lá no Egito eles voltaram para Israel. Eles regressaram para Israel. E que parte de Israel eles regressaram? Que parte? Para Belém ou para Nazaré? Como diz aqui o Augusto Cury. Eles voltaram aqui, a intenção deles, José e Maria, era voltarem aqui para Belém, da Judeia. Só desistiram de voltar aqui para Belém da Judeia porque no meio do caminho ficaram sabendo que o filho de Herodes estava reinando lá. E assim como o pai perseguiu o casal José e Maria e o menino Jesus, o filho de Herodes, o Arquelau, talvez aí pudesse persegui-los de novo. Então eles desistiram de voltar para Judeia, para Belém. Eles tiveram medo de ir para lá, porque era para lá que eles estavam voltando. Então, como eles souberam que o Arquelau estava em Belém, então eles desistiram de voltar para Belém. E aí desviaram e foram morar numa cidade que eles nem conheciam. É por isso que está aqui. E foi habitar, e foi morar, e não voltaram para a cidade de Nazaré, porque eles nunca estiveram lá. Viu aí como a verdade é linda, maravilhosa? Não adianta. A mentira tem pernas curtas. Então aqui está. Quando o casal José e Maria voltou do Egito, eles foram direto para a terra de Israel, para Belém da Judeia. Só desistiram de Belém porque o filho de Herodes estava lá. E eles ficaram com medo de serem perseguidos aí pelo filho de Herodes. Aí é que eles mudaram de rumo e foram para as regiões da Galileia e foram para uma cidade chamada Nazaré, que eles nem conheciam. Viu aí como o casal não voltou do Egito para Nazaré, como diz aqui o Augusto Cury? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.